Obrigada, Cristo amigo, por esta tarde tão clara, tão bela, e com a mensagem do nosso irmão, esta tarde se tornou bela e clara em nossas almas. Nós vos agradecemos pela doutrina espírita em nossas vidas, Senhor. Foi com ela que nós passamos a entender, é certo, dentro do nosso nível, a razão da manjedoura, o porquê da manjedoura e para que o Calvário, para que tanto sofrimento, para nos lembrarmos do vosso natalício. Nossas almas sofrem porque ela vai logo se lembrar do Calvário. Nascer e renascer no corpo físico é realmente uma mensagem de aprendizado, de progresso, mas que ele ainda não se faz sem a dor. Ele ainda não acontece sem o sofrimento, mas é preciso que aconteça. A reencarnação é a maior bênção de Deus na chance do recomeço. E Jesus nasceu entre nós. Veio viver no mundo que Ele criou. Participou das dores e da ignorância que tomavam conta das almas que povoavam o planeta. Essas almas não o entenderam, nem tampouco entenderam a razão da manjedoura, nem para quê o Gólgota. E as reencarnações se sucederam em benefício dos filhos de Deus, dentro desta escola cujo mestre é Jesus. É o advogado sublime, é o médico das almas, é o amigo de todos os momentos, embora o abandono da manjedoura e as dores do Calvário, o seu amor resplandece a cada momento, vencendo os séculos de ignorância, de incompreensão, de desconhecimento. E as almas continuam povoando o planeta Terra. E o Mestre continua ensinando, mandando suas mensagens às almas sensíveis, aos homens que se colocam à disposição do bem, ouvindo os planos espirituais, participando do crescimento do amor divino entre os homens, povoando esta terra abençoada. E quanto mais o mundo cresce em valores técnicos e científicos, o homem se fecha, fechando os seus sentidos para o mundo espiritual, de onde emanam todas as mensagens e as esperanças na vitória do bem. Razão por que estamos sofrendo. É por isto que ainda estamos sofrendo tanto. Não é por falta de ensinamento, não é por falta de informações. Sofremos há 2000 anos por ignorância, por falta de conhecimento da razão da manjedoura e para que o Gólgota. Estivemos lá e ignoramos as mensagens valorosas do Cristo. Mas hoje, nós sofremos porque não aceitamos a mensagem. Às vezes nós ouvimos as mensagens, elas nos beneficiam. Quantas vezes reconhecemos isto, mas ainda não somos aquele trabalhador que Jesus espera. Aquela mensagem lúcida, como nosso irmão falou, o exemplo arrasta. A mensagem esclarece, mas só o exemplo arrasta. E é por falta de exemplo da vivência cristã
que o mundo ainda não é conduzido à perfeição, porque não há esta força do exemplo que arrasta multidões, e as multidões são ainda enganadas pelas mensagens que alegram o momento, que floreiam a vida, que encantam como os fogos de artifício. Mas a alma continua chumbada à terra, continua o desconhecimento do porquê da manjedoura e para que o Calvário. No mundo onde o mestre maior é o amor sublime que cobre a multidão dos pecados, e a humanidade distante deste amor. À luz da doutrina espírita, nós vamos entendendo que precisamos nos lançar ao trabalho redentor. A seara precisa de trabalhadores que peguem na massa, que dê exemplo no dia a dia, nas informações, mas nas atitudes, buscando falar às multidões, o que a doutrina espírita ainda não conseguiu. Falar às multidões, dar exemplo para a multidão, porque a multidão não aceitou a mensagem do Cristo, até hoje não aceita a mensagem espírita. É pela dor. E ele anunciou: aqui estou pelo amor, mas eu vim pela dor. Nós todos viemos pela dor e poucos ficaram pelo amor. E dentro deste amor, que manipula os sentimentos agradecidos a Deus, dentro desta mensagem de amor, que cicatriza feridas e levanta os caídos do caminho, ainda domina o egoísmo do homem. Ainda o homem deste amor ainda é dominado pelos recursos do mundo, pelos convites do mundo, justamente porque são poucos os trabalhadores da seara, cansados, esgotados pelas exigências do mundo, sempre exigindo um sinal no céu. Se você crê, então dê-nos um sinal do céu. Fizeram isso com Cristo, como não hão de fazer com os pequenos trabalhadores da seara? Como? Trabalhadores pequenos e frágeis, embora no bem, mas frágeis no bem. A doutrina espírita é este portal que se abre para a redenção do ser humano. As portas escancaradas para que adentrem nesse entendimento, nesta pequena multidão de criaturas de boa vontade, para que o céu os abrace e, quem sabe, abracem esta multidão que está por aí, encantada com as belezas passageiras da terra. Fechado a porta do lar, o cidadão busca o leito de repouso do corpo, os problemas, as dores e os desconhecimentos lhe roubam o sono, a tranquilidade do lar. E é aí que muitas vezes acontecem os problemas entre familiares que se amam, porque o mundo é despreocupado da misericórdia de Deus. As religiões não estão aguentando a indiferença dos homens quanto às coisas de Deus e do Cristo. As religiões não suportam, porque elas são feitas por homens que povoam a terra, que nem sabem por que Jesus nasceu na manjedoura. Mas para que o Cristo, a luz maior, como ouvimos, o amor sublime, sacrificado num Calvário? Por quê? Para quê? Apenas o conservam na cruz. E por quê? E para quê conservar aquela sublime vida na cruz infamante, símbolo da maldade, da ignorância, da vitória do mal? E nós estamos vendo ainda hoje a vitória do mal
acontecendo em nosso planeta, em nosso Brasil. A maldade, a ignorância, o desrespeito, a falta de responsabilidade com a vida contam com a vitória do mundo, com os aplausos, com os prestígios das leis do mundo. Mas não são as leis que estão erradas. Errados estão os homens da lei. Não é a religião que está errada. São os homens, os donos das religiões é que estão errados. A ciência não está errada. São os homens cientistas é que se vendem, que se rendem ante os poderes da terra, os valores do mundo. As leis de Deus estão bem fortes, patrocinando as almas sensatas, amparando os homens que têm ouvidos de ouvir o mundo espiritual. Se você não ouve o mundo espiritual que dirige em nome do Cristo o planeta Terra, você não tem direito de dar informações do mundo espiritual. Se você não acredita na doutrina dos espíritos, não aceita a reencarnação, que é a maior prova do amor infinito de Deus aos seus filhos, você não tem direito de informar sobre coisa alguma do mundo espiritual. Então você vai ficar mesmo entre o berço e o túmulo. E neste espaço de berço e túmulo, a maldade acontece. A ignorância, o desrespeito. Mas o povo não conhece nada das leis de Deus. As religiões ditas cristãs não estão aguentando o materialismo dominando a educação, a cultura, a vontade, a experiência, a vivência, a escolha, a opção dos seres humanos. Nós amamos a humanidade. A doutrina espírita nos ensina a amar o nosso próximo. Ele é nosso irmão, é filho de Deus, tanto quanto aquele que nasceu biologicamente de nós. E quem ama em nome do Cristo não faz diferença entre o filho da carne e o filho da alma. O meu vizinho é filho da minha alma, apenas nasceu biologicamente em outro lar. O espírita não se preocupa com isto, porque ele ama. Ele ama. Simplesmente ele ama e ajuda. É uma beleza a doutrina espírita derrubando os muros da separação. Tem muitos muros por aí que fizeram festa quando ele foi derrubado, mas existe um muro moral, espiritual, religioso, separando os seres humanos, separando o ser humano da criação sublime, que é Deus, tudo por pretensão de poderes, de conhecimento da terra. Mas a terra precisa ser transformada. Ouvimos também do nosso irmão, numa casa do Pai, mais uma moradia dos filhos de Deus. Não é assim? A casa de meu Pai tem muitas moradas, e o planeta Terra é mais uma morada dos filhos de Deus. E esses filhos de Deus que aqui moram têm deveres com as leis de Deus, em transformar a terra num pedaço do céu, num mundo de paz, de respeito. Vai ter que chegar, ainda que haja dores e rangeres de dentes. Infelizmente é assim. Se não for por amor, vai pela dor. A dor vai trazendo os seres humanos para os templos espíritas. De 100 fica um para dar informações da grandeza de Deus entre nós e do amor do Cristo em nosso benefício. Imagine, Jesus veio há 2000 anos, conviveu com a humanidade, curou. Tudo isso que nós ouvimos. Mas por que hoje se fala em Jesus de há 2000 anos? Por que não pode falar no nosso Cristo amigo? Que Ele receba o nosso carinho, o nosso respeito, as nossas vibrações de lealdade, e busquemos em seu nome ajudar, trabalhar, enxugar lágrimas, ir onde esteja o sofredor,
Não podemos mais ficar tão somente dentro do templo espírita. É pequeno. Tão poucas pessoas saem de casa e vêm para o templo espírita. São pouquíssimos. Por isso não pode ter multidão de cristãos. Tem multidão de religiosos, mas de cristãos não há multidão de cristãos. A casa espírita ensina cristianismo. A mensagem que nasceu do Cristo, que ecoou no espaço infinito e acompanha o ser humano que povoou a terra por todos os séculos dos séculos. As vozes se fazem ecoar nos corações mais frios, mais empedernidos. Eis que aqui estou, por que temer a dor e o sofrimento? Eu estou entre vós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse-nos e nos diz sempre o Cristo. 2000 anos se passaram em que ele nasceu fisicamente, em que ele, o Cristo, tomou um corpo físico para falar à humanidade daquilo que falava e daquilo que continua falando através dos séculos, aos homens que têm ouvidos de ouvir, aos seres humanos que têm olhos para ver. Aí é que acontece a tristeza. Os homens estão cegos para as coisas de Deus. As criaturas se fazem surdas aos chamados amigos amoráveis da espiritualidade. Momentos felizes que acontecem na vida do ser humano. Dores anestesiadas. É preferível então falar milagre, houve milagre, para não entender o que aconteceu. Tirar a venda para enxergar o mundo espiritual. É preferível ficar cego para o mundo espiritual, para que não haja compromisso com o Cristo. Mas a doutrina espírita faz, entre aspas, esta mágica. Arranca as vendas e nós somos obrigados a enxergar. Acordamos então, permita-nos os céus nos colocarmos assim, por gratidão à doutrina espírita. Permite-nos, o Pai, acordarmos com o sol, sem precisar da dor, sem precisar de sermos açoitados pelos sofrimentos maiores, porque Deus nos criou para sermos felizes. Pela manhã, vamos abrir a janela. Não tem importância que esteja chovendo, não tem importância que estejamos sentindo uma dor física, moral, social, qual seja. Abra a janela da sua casa simples e pobre e olhe para o infinito. Obrigada, Cristo de Deus, por esta manhã. Bom dia, manhã linda. Obrigada, meu Deus, pela noite. Abençoe, Pai, o nosso dia. Abençoe nossas tarefas, para que façamos alguém mais ser feliz como nós estamos sentindo felizes. Acordar, despertar no corpo físico, para que trabalhemos mais em vosso nome, Mestre. O Mestre da manjedoura, o Mestre do Calvário, o Mestre da vida, o irmão e amigo que nunca nos abandona. Que Jesus nos ajude a todos, para que nós preparemos o nosso mundo interior, para contarmos junto à humanidade encarnada uma data que marca na Terra o seu aniversário. E que este 25 de dezembro seja perene em nossas vidas, como alegria espiritual, como condição de eternos que somos, para ajudarmos o crescimento espiritual de cada um irmão nosso, que de nós se aproximar, ou que Jesus nos conduzir, para que o busquemos onde quer que ele se encontre. Que o Cristo possa se utilizar de todos nós, para que alguém mais seja feliz, conhecendo a razão da manjedoura. E para que o Calvário? Que Jesus a todos nós pacifique, abençoando nossos entes queridos, onde quer que eles se encontrem, amparando os lares aqui representando.
Graças a Deus.